Eu sou a doutora Maria Carolina Arbeck, sou geriatra. Hoje vou falar um pouquinho para vocês de algumas particularidades e cuidados para aquele idoso, idosa que tem uma demência mais avançada, né? Então, muitas vezes um idoso que está acamado, um idoso que é totalmente dependente para as atividades básicas do dia a dia. Então, aquele idoso que precisa de ajuda para se vestir, para tomar banho, para se alimentar, para fazer sua higiene pessoal, né? E o que muda? Muda bastante coisa, né? Se a gente for pensar num paciente que a gente acabou de fazer o diagnóstico, muitas vezes é um paciente muito ativo, é um paciente que ainda trabalha, é um paciente que tem sua autonomia preservada. Mas quando a gente pensa num idoso muito avançado, ele necessita de alguns cuidados maiores, de uma maior supervisão, né? Maior dependência de um terceiro para esses cuidados, que pode ser muitas vezes a família ou um cuidador formal. E aí o que é importante a gente salientar é principalmente a questão da alimentação. Isso é uma dúvida que vem sempre muito no consultório. Muitas famílias têm muita apreensão com o uso de alguma sonda, né? Então, seja aquela sonda que vai no nariz para o estômago, ou aquela sonda que é a gastrostomia, que vai diretamente no estômago. Se é necessário, o que a gente faz quando chegar esse momento, né? E a verdade é que não existe uma receita para todo mundo, né? Hoje a gente sabe, em termos de trabalho, não há uma indicação formal de uso de sonda, ainda que o paciente tenha algum grau de disfagia, que é uma dificuldade de se alimentar, engasgos, a sonda ela não vai trazer maior qualidade de vida para esse paciente, né? A gente deve sim compartilhar essa decisão de acordo com cada família, a questão cultural, a questão do que era importante para aquele paciente com relação à alimentação, né? Muitas famílias trazem a apreensão de não alimentar o idoso de uma forma adequada. Doutora, mas se a gente não passa sonda, ele não vai comer, ele não vai tomar água, o que eu faço? Como eu manejo essa situação? Por outro lado, muitas famílias trazem, doutora, ele sempre teve muito prazer em comer. Se eu passar sonda, eu não vou poder mais dar nada por boca, ele me pede café, me pede alguma coisa. Então, como trabalhar isso, né? Então, não existe uma decisão certa, não existe uma forma de ação. Eu acho que é importante uma decisão compartilhada, né, com a família, tentando lembrar ou identificar quais eram os interesses desse paciente, né, como que era a relação dele com a alimentação. Ponderar que não é algo que vai trazer mais qualidade, não vai muitas vezes garantir uma sobrevida de maior qualidade. A sonda não vai proteger o idoso de engasgos e broncoaspiração, né? Lembrar que a saliva vai continuar existindo, ele vai engasgar com a própria saliva, isso já é motivo suficiente para ter uma pneumonia, por exemplo, né? Eu acho que a sonda acaba sendo um aliado, muitas vezes, em pacientes que às vezes usam algumas medicações de uso contínuo e não tem uma outra via de administração dessas medicações. Então, passa a ser um aliado, muitas vezes, para aquela família, né? Usar essa sonda para aliviar dor, avaliar crises convulsivas, por exemplo, medicações que, se a gente retira, trazem desconforto para o paciente. A sonda pode ser um sinal de auxílio em manejos de pacientes com fim de vida, pensando no alívio de dor, por exemplo, pacientes que queiram ficar em casa ou que a família pretende manter em casa, né? Acaba sendo uma via de administração de medicações para dor, por exemplo, mas isso não é uma regra. Então, para você, né, que não pensa em passar sonda ou acha que isso não seria algo que daria conforto para o seu paciente, é super possível, né, a gente manter uma dieta oral de prazer, né, ainda que a gente não atinja as calorias, mas mantendo a qualidade de vida e os desejos desse paciente. Então, o recado é: o paciente com cuidados demência avançada necessitam de um outro olhar, né? Eu acho que a gente precisa tomar algumas decisões compartilhadas, entender aquilo que é importante para a família e para o paciente, para estabelecer um plano terapêutico bem individualizado.